E chegou o segundo reforço do Flamengo, chegou arrepiado no ninho e olha o que ele disse sobre o gol do Pet. Tudo bem. Uma ansiedade de menino, cara. Eu tava assistindo a TV, cara, ali, tá maluco. Que maneiro, cara. 43. Tava assistindo, cara. Depois que fez esse gol, eu não vi mais nada. Fez o gol, eu saí na rua correndo, que eu tinha essa dinâmica. Toda vez que o Flamengo fazia gol, eu saía na minha rua correndo assim, e aí não vi mais o jogo, fiquei esperando acabar. Tô arrepiado, cara, de estar aqui dentro, pra mim é uma coisa de criança isso aqui. É isso, representou muitos torcedores nessa fala aí em relação ao gol do Pet, né? Tenho certeza que todo mundo tem uma história muito legal pra contar sobre esse gol aí, que deixou os vices mais vices ainda. E no vídeo de hoje a gente vai falar como o Danilo pode se encaixar nesse time rubro-negro, se ele já está apto, se ele pode jogar essa partida domingo contra o Botafogo. A gente vai falar também sobre mercado da bola. O Jorginho se aproxima cada vez mais do time rubro-negro. O Boto, na data de ontem, teve uma reunião no Rio de Janeiro com a staff do atleta e já eu passo detalhes para vocês sobre o Felipe Luiz. Exaltar esse técnico rubro-negro, né? Que até nos dias de folga ele vai no Ninho do Urubu organizar o planejamento pro restante da semana em relação aos treinamentos. Ele é um cara que tenta unir todos os setores ali da parte do futebol, parte de medicina. Então já eu dou mais detalhes também sobre esse assunto. Em relação a Flamengo versus Botafogo. Muito chororô do outro lado em relação aos ingressos, né? Os torcedores do Botafogo revoltados. Por quê? Porque a organização dessa final, ele abriu um espaço na área do Botafogo para a torcida do Flamengo, porque seria dividido o estádio. Só que como não teve procura grande da torcida do Botafogo e o Flamengo já esgotou o seu setor, a esse chororô do outro lado, né? Porque o Flamengo ganhou um espaço maior no estádio para essa final. Vamos falar também sobre a arbitragem, sobre a premiação, sobre o tempo de descanso, né? Que se fosse do lado do Botafogo, eles estariam chorando mais uma barbaridade em relação a esse tempo de descanso. Mas como é aqui, a gente não tem mimimi e a gente vai partir para cima deles nesse próximo domingo. Vou falar também tudo sobre Flamengo versus Sampaio Corrêa. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, vamos começar o vídeo falando sobre essa grande final, Flamengo versus Botafogo. A ansiedade está a mil, mas principalmente a ansiedade está do outro lado, né? Que parece que eles vão jogar uma final de Copa do Mundo, né? Eles já se dizem campeões da Supercopa. Então, é isso. Vamos partir para cima do Botafogo domingo que vem. Eu vou falar 4 situações diferentes sobre esse partidaço, né? Vou falar sobre ingressos vendidos para a nação rubro-negra, muito boa notícia sobre esses ingressos. Falar sobre a arbitragem, que a gente tem que estar de olho neles. Vou falar também sobre o tempo de descanso e sobre a premiação. Vamos começar falando sobre a premiação, né? Quem participar dessa final, os dois times, Flamengo e Botafogo, eles já recebem 6 milhões de reais. Essa premiação já está garantida. E o campeão, ele recebe mais 6 milhões de reais. Então seria ótimo a gente já começar o ano com um dinheirinho no bolso, com uma premiação. Falando sobre o tempo de descanso, o Flamengo vai fazer uma partida hoje contra o Sampaio Corrêa e vai jogar domingo contra o Botafogo. Por causa desse tempo muito curto de descanso, menos de 66 horas, e 66 horas é o mínimo recomendado pelos especialistas, o Felipe Luiz colocará o time reserva. Agora, vocês imaginem se isso acontecesse do outro lado, se o Botafogo que tivesse que jogar com menos de 66 horas. Ah, mas eles iam estar assim aos prantos, né? Reclamando, botando a culpa no Trump, botando a culpa no Lula, no Bolsonaro, na Cláudia Raia, que deu um presente para a filha. Eles estariam fazendo escândalos, né? Mas a gente não é assim, né? Se eles choram, se eles esperneiam de lá, a gente leva numa boa. Tem que botar o time reserva contra o Sampaio Corrêa? A gente vai lá e coloca o time reserva. E eu queria muito saber o que vocês têm de opinião em relação a se fosse o Botafogo do outro lado. Será que eles realmente estariam em prantos, chorando em posição fetal? Para mim sim, mas a sua opinião é sempre muito importante, tá? Então, em relação ao tempo de descanso, é isso que temos e vamos partir para cima do Sampaio Corrêa e partir para cima também do Botafogo, né? O jogo contra o Botafogo com o time titular e do Sampaio Corrêa com o time reserva. Falando sobre arbitragem. Ramon Abate Abel, meu Deus, caraca, é meio complicado, né? Esse cara sempre prejudica o time do Flamengo, tá? Tô falando logo antes da partida pro pessoal não falar, não, aconteceu alguma coisa, a culpa é do juiz negativo.
presta atenção. O Ramon Abate Abel, em 2023, apitou Flamengo versus Palmeiras, né, num jogo que o Everton Ribeiro ele recebeu um empurrão claríssimo nas costas dentro da área. Quem deu o empurrão foi o Richard Rios. O que o árbitro fez? Nada. Segue o lance. Ano passado, contra o Atlético Mineiro, jogamos na casa deles, né, metemos 4-2 no Atlético Mineiro, e aí o que aconteceu? O árbitro ele não deu um pênalti claríssimo para o Flamengo, né? Na verdade, ele não deu um pênalti claríssimo. Teve uma falta ali que o Pedro ele deu um balão no jogador adversário, né? Recebeu uma falta claríssima e o árbitro segue o jogo. E aí, quando o jogador do Flamengo desarmou, se eu não me engano foi o Alan, desarmou o Vargas dentro da área deles, né? Pegou primeiro na bola e depois no jogador deles, o Ramon Abate Abel foi lá, chamado pelo VAR, e deu um pênalti. Então, é um árbitro que volta e meia prejudica o Flamengo. A gente tem que estar ciente de que a gente irá jogar contra o Botafogo e possivelmente também com uma arbitragem bem duvidosa, né? Se a gente pode colocar em palavras mais tranquilas. E falando sobre os ingressos, né? A nação rubro-negra, ela já esgotou os seus ingressos para o seu setor. Foram 37 mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. E para a torcida do Botafogo? Não sei, muito pouco, né, vendido. São pouquíssimos torcedores que vão para lá, mas eu não entendo uma coisa. Se o Botafogo já é campeão, segundo os torcedores deles, o nosso Botafogo vai amassar, vai triturar, vai atropelar, vai passar o trator em cima dos mulambos. Como é que eles não enchem o estádio? Como é que eles não colocam os torcedores para dividir o estádio com o Flamengo? Aí, quem vai responder eu não sei, mas que é bem curiosa essa situação, né? E por causa disso, o Flamengo conseguiu mais 4 setores do lado do Botafogo. A organização não quer misturar torcedores, não terá aquele setor misto. Então, o que eles fizeram? Diante de tanta procura dos rubro-negros nessa partida no Mangueirão, lá em Belém do Pará, os organizadores aumentaram 4 setores ali do lado do Botafogo para comportar a torcida do Flamengo, né? E é isso, né? A torcida sempre dando um show, sempre apoiando o time rubro-negro, e do lado de lá, que eles já se dizem campeões, cadê a torcida deles? Não compra ingresso não? Se não comprar, a gente preenche todos os setores disponíveis. É isso sobre essa grande final, de olho na arbitragem e exaltando sempre a nação rubro-negra. E nação rubro-negra, o Flamengo anunciou de forma oficial a contratação do seu segundo reforço para a temporada de 2025. Se trata do Danilo, lógico, todo mundo já sabe, mas o que muita gente se pergunta é: será que ele vai ter condições de jogar domingo? Será que ele estará regularizado? Ele pode jogar essa final entre Flamengo e Botafogo? Já eu falo para vocês, mas vamos ver mais alguns momentos dessa chegada do arrepiado Danilo ao Ninho do Urubu. Ali tem muito flamenguista, né? Ali é Flamengo. Minha família é Flamengo, tudo Flamengo, uma loucura. Minha mãe chorou, cara. Tem uma cunhada que é maluca, ela, coitada, ela chorou pra cacete mesmo quando eu liguei pra ela, mas doideira. Que bom. Maluco. Daqui a pouco é você aí, né? Certo. Essas fotos ali tava vendo, sabe? Aquela do pet pra trás. Eu era isso de criança, uma loucura, assim, sabe? Olha que me arrepio. Então, pra mim é uma coisa muito... É como se fosse muito distante, sabe? Nada daquilo que eu vivi assim e tal, me dá isso aqui, sabe? Muito obrigado, gente. Um abraço, vamos em frente. Muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte dessa família. Com certeza vai ser um grande ano. Valeu, um abraço. Decepcionado, cara. Tô decepcionado, Eu não sabia que você ia vir hoje. Tava lá que você ia pra Minas. Achei que fosse pra Minas. Pô, você que falou pra mim que era pra eu vir, agora você não tá aqui, cara. Não, era pra você vir. Você já tá aí, calma, pai. Ó, Já tamo junto. Posso pegar aquele lugar lá do teu lado, lá do ladinho? Fica à vontade, mano. Tá em casa. Tamo junto, ó. Bora, cara, bora. Valeu. Beijo, é nóis. Tchau. É isso, nação, um jogador que é rubro-negro de coração. Ele já falou também que os familiares dele estão empolgadíssimos, né, com essa chegada ao time de coração, tanto dele quanto da família. Ele pode jogar, galera, em relação ao esquema tático ali do Felipe Luiz, ele pode jogar tanto como zagueiro
pela direita, quanto zagueiro pela esquerda, jogando também como lateral pela direita, e ele também faz a função de um lateral pela esquerda. Então ele é realmente aquele bombril, né? Multiuso na parte defensiva rubro-negra, por isso que o Filipe Luís também queria a contratação, né? Porque ele pode jogar em várias posições. Galera, em relação à quantidade de jogos que ele já fez pela Juventus, ele tem 317 jogos pela Juve e jogou 287 partidas como titular. Então tem bastante experiência no futebol europeu, já passou pelo Real Madrid, já passou por outros grandes clubes e agora está no seu time de coração. E sobre a possibilidade dele jogar essa final da Supercopa, o esquema é o seguinte, né? O Flamengo, pela regra da CBF, pelo regulamento dessa Supercopa, tem que colocar o nome do jogador no bid, né? Tem que acertar a documentação e o jogador já estar ali no bid até sexta-feira, mais conhecido como amanhã. Então a possibilidade dele jogar a final da Supercopa é gigantesca. Ele já rompeu o vínculo com a Juve, já assinou com o Flamengo e o Flamengo está correndo e muito provavelmente conseguirá colocar na data de hoje, mais tardar amanhã, o nome dele no bid, para ele estar apto para essa grande final domingo contra o Botafogo. E agora vamos ver o recado do pai dele, que é rubro-negro fanático. Tudo bem, cara? Olá, Danilo. Seu pai, amigo, isso aí é uma honra, né, cara? É isso, nação, bem legal a gente poder ver também a família do jogador empolgada com a chegada dele, ele também empolgado, essa resenha com o Gerson que ele teve, né? Essa empolgação de um jogador que desde criança sonha em jogar pelo Flamengo. Vocês viram no começo do vídeo lá na matéria ele falando sobre o gol do Pet, né? Que ele saiu correndo na rua e realmente ele representou a maioria dos rubro-negros, né? Quem estava naquele momento, eu estava lá no Maracanã, mas quem viveu aquele momento, de qualquer lugar aqui, eu realmente fico também arrepiado, cara. Foi um lance surreal, né? A minha emoção no Maracanã foi incrível. E também os torcedores do Flamengo em todo lugar do Brasil ficaram em êxtase, como foi o caso do Danilo, que saiu correndo pra rua e nem viu o final do jogo. Seja bem-vindo, Danilo, e que você tenha muito sucesso aqui no Rubro Negro. E nação, falando agora apenas uma curtinha aqui sobre o nosso técnico Filipe Luís, mas exaltando o método de trabalho do nosso novo treinador, se assim a gente pode dizer, né? Chegou no ano passado, mas não tem tantos jogos à frente do time do Flamengo, mas mesmo assim já vem impressionando jogadores, imprensa e torcida rubro-negra, né? O técnico que tem um bom histórico. Ele, nos profissionais do Flamengo, tem 16 jogos e 10 vitórias, né? Um aproveitamento altíssimo pela base do Flamengo. No Sub-17, ele fez 13 jogos e 11 vitórias. Pelo time Sub-20, 17 jogos e 11 vitórias, com um asterisco, né? O técnico, ele foi campeão do mundo no Sub-20, no Maracanã, lotado. E falando sobre esse dia a dia do técnico do Flamengo, segundo o Vene Casagrande, é o seguinte, né? O que tem acontecido lá no Ninho do Urubu. Em primeiro lugar, o técnico abre mão até mesmo de suas folgas, né? Quando o time tá folgando, o técnico não folga junto, ele vai pro Ninho do Urubu organizar ali a parte tática, a parte de planejamento para o treinamento durante a semana. Então realmente é um tarado por vitórias, é um viciado em vencer. E pode ser até óbvio para alguns, mas vale o registro, né? Que o Filipe Luís, ele realmente tem chamado a atenção no dia a dia, tanto pela metodologia dele, quanto pelo carisma, né? O jeito que ele fala com os funcionários, né? O modo que ele tem um coração gigantesco realmente. E ele, além de mostrar um grande conhecimento tático, mesmo em um curto espaço de tempo como técnico, o treinador já está usando ali todas as estruturas do clube para poder trabalhar. Ele pega dados de todas as áreas para tomar decisões e tem conhecimento geral de tudo. Ele faz questão de saber cada detalhe de maneira minuciosa, né? Tem o costume de reunir todos os setores: análise de desempenho, scout, análise de dados, medicina, fisioterapia, nutrição e preparação física, né? Para poder obter todos os dados, né? Reunir, fazer aquele cruzamento de dados para saber onde que ele precisa melhorar, onde que ele pode ficar mais tranquilo em relação a esses setores ali do Flamengo. E o Filipe Luís também tem o hábito de ficar horas e horas no CT, né? Frequentando o Ninho, até mesmo, conforme eu falei, nos dias de folga. Isso aí mostra o porquê o treinador tem dado tão certo nesse começo à frente do Flamengo. E vocês, têm gostado também do Filipe Luís como técnico? Sua opinião é muito importante. Parabéns aí ao Filipe Luís por tudo que ele tem feito, por esse amor
principalmente que ele tem pelo Flamengo e essa dedicação toda, né? A gente estava precisando realmente de um técnico ou carroller, como o pessoal fala, né? Viciado em trabalhar e que saiba lidar também com os jogadores. E nação, hoje tem Mengão, hoje tem a estreia do Flamengo na temporada de 2025 em seus domínios, né, no Maracanã, ao lado da sua torcida, e essa partida contra o Sampaio Corrêa, ela vai acontecer às 9h30 da noite, com transmissão tanto pela Band quanto pelo Premiere. Então a galera que quiser curtir na TV aberta, a Bandeirantes ela vai transmitir esse jogo, tá? O Flamengo, ele vai entrar com um time totalmente reserva, o Felipe Luiz já bateu o martelo sobre isso, até porque a partida da final, ali domingo, contra o Botafogo, né, a final da Supercopa, se a gente for colocar o tempo de intervalo, dá menos de 66 horas, que é o recomendado entre um jogo e outro, né? Mas beleza, a gente não reclama de nada não. Vamos partir para cima do Sampaio Corrêa com o time reserva. O Flamengo está na 6ª colocação com 7 pontos, Nova Iguaçu com 8 pontos na 5ª colocação, e o primeiro ali na zona de classificação é o Botafogo, que está na 4ª colocação com 9 pontos. Então, caso o Flamengo vença o seu jogo e o Nova Iguaçu não vença o dele, o Flamengo já dorme ali naquela zona de conforto, né, com 10 pontos na 4ª colocação. Se Deus quiser, a gente sairá com resultado positivo, até porque a nação rubro-negra comprou em peso os ingressos e vai empurrar o time para mais uma vitória nesse Campeonato Carioca. O Flamengo deve ir a campo, conforme eu falei, com um time totalmente reserva, com Matheus Cunha no gol, com o lateral direito Varela, o esquerdo Ayrton Lucas, na zaga o Cleiton, ao lado do João Vitor, na parte de volante o Everton Araújo, um pouco mais na frente o Alan, aí vem o Alcaraz no comando ali do meio campo do Flamengo para distribuir a bola para os atacantes, e no ataque Matheus Gonçalves, Plata e como centroavante o Juninho, né? Juninho que chegou ao time rubro-negro já no seu primeiro jogo, com apenas alguns minutos já criou 2 chances de gols, um ele perdeu, o outro ele levou muita dificuldade no lance difícil, uma cabeçada entre 2 zagueiros, mas ele mostrou muita disposição, né? Mostrou que apesar dele ser correria, ele tem muita consciência em campo para dar passes para os colegas, então acredito eu que o Juninho vai conseguir pelo menos marcar uma vez nesse jogo. Para mim, o palpite para essa partida é 2-0 time do Flamengo, com um gol do Juninho e outro gol do Plata, né? Aquelas porradas que o Plata costuma dar de fora da área, que é quase indefensável pro goleiro, né? Vem um torpedo, lembrando muito o Renato Abreu. Lembra na época do Renato Abreu? Renato Abreu que era bom de soltar esses torpedos aí, principalmente nas faltas. E o Plata lembra um pouquinho, né, pela sua potência na hora de chutar até o gol. O Sampaio Corrêa, lógico, ele não vai partir para cima do Flamengo, vai jogar retrancado, mas com um técnico como o Felipe Luiz, ele consegue destrinchar o adversário e achar o melhor caminho pro Flamengo conseguir encontrar os seus gols. Então, vamos partir para cima do Sampaio Corrêa. Não se esqueçam, transmissão pela Band a partir das 9h30 da noite. O Flamengo vai partir para cima e, se Deus quiser, no final da partida, a gente estará naquela zona tranquila de classificação, nesse último desafio antes da grande final da Supercopa contra o Botafogo. E nação, o Jorginho se aproxima cada vez mais do time rubro-negro, né? E isso porque o Boto, ele se reuniu na data de ontem com a staff do atleta no Rio de Janeiro, né? Sem precisar viajar, sem precisar gastar o dinheiro do Flamengo. O Boto tem conseguido fazer boas contratações aqui do Brasil, né? Fechou com o Juninho, que tinha time europeu querendo, fechou com o Danilo, que tinha time europeu também querendo o jogador, né? E isso tudo do próprio Ninho do Urubu. Então, excelente, né, as primeiras impressões ali do Boto à frente do Flamengo na parte de futebol. E em relação ao Jorginho, a notícia boa, segundo o Vini Casagrande, é que o Flamengo conseguiu se aproximar do valor pedido pelo Jorginho. O Jorginho também baixou o valor pedido em relação a salário. Então, o Flamengo se aproxima cada vez mais de ter um sim, né, de se acertar totalmente com o jogador, com a staff do jogador. O que já está acertado é o tempo de contrato, 3 anos de contrato. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros por 3 anos de contrato em relação ao salário. O jogador estava pedindo 13 milhões de euros, 14 milhões de euros por 3 anos de contrato. E, segundo o jornalista, esses valores estão cada vez mais próximos, né? O Flamengo cedendo um pouco, o atleta também cedendo um pouco. E bem legal a gente ver o Flamengo conseguindo fazer boas contratações pontuais, né? Até porque o Flamengo já tem um excelente elenco, mas com essas contratações pedidas também a dedo pelo técnico Felipe Luiz, o Flamengo se reforça cada vez mais para essa temporada de 2025. Quando o Boto estava em reunião com a staff do Jorginho, o Jorginho estava em campo pelo Arsenal na UEFA Champions League, até marcou um gol de pênalti pelo Arsenal. O atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube,
porque ele só tem contrato até o meio do ano. E o Arsenal, a princípio, não tem a intenção de renovar com o jogador. E o jogador também quer novos ares, né? Ele quer uma mudança ali na carreira e ele enxerga o Flamengo como um time excelente para ele passar os próximos 3 anos da sua vida ao lado de uma nação rubro-negra gigantesca, né? Uma torcida que nenhum time no mundo tem. 50 milhões de fanáticos empurrando o Flamengo de janeiro até dezembro. Então, é isso em relação ao Jorginho, né? Jorginho baixou um pouquinho da pedida salarial, o Flamengo aumentou um pouquinho, se aproxima a alguns detalhes que separam o acordo entre Flamengo e Jorginho. E agora o Flamengo depende aí do que o Arsenal vai querer em relação à liberação. Se vai liberar o atleta gratuitamente, se vai cobrar alguma multa para liberar o atleta, ou se o Flamengo vai aguardar o Jorginho até o meio do ano. O ideal seria que o atleta já chegasse no Flamengo para ir se adaptando, porque o principal campeonato para todos os rubro-negros é um Mundial no meio do ano. Se o Flamengo chegar bem no Mundial, se o Jorginho já estiver integrado ao time, será muito melhor, né? Ter esse tempo de adaptação desde janeiro e não chegar no meio do ano, talvez nem para jogar um Mundial. Então é isso, o Flamengo se aproximando cada vez mais desse terceiro reforço, e depois desse terceiro reforço, provavelmente o Flamengo só foque no Vitão, né? Se o Vitão não vier, o Flamengo vai de João Vitor para essa temporada de 2025 na zaga rubro-negra. É isso. O que vocês estão achando do mercado da bola? Estão gostando do Boto à frente do Flamengo? Sua opinião é muito importante. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo, porque quem acompanha o canal sabe, né? Eu respondo todos os comentários, né? Não tem um comentário que passe batido. Eu leio, respondo, porque vocês são importantíssimos para a Fla Geral. E nação, agora só um bônus, apenas pra gente se divertir aqui no final do vídeo. Eu sei que não tem nada a ver com o Flamengo, mas esse vídeo ficou muito engraçado sobre a chegada do Neymar no Santos. Será que você consegue vir pelo menos aí umas 3 vezes por semana? Lógico. 3 vezes por semana é o dia que eu mais gosto. Domingo é segunda não, né? Porque segunda é um dia bom. Sim, mas segunda é perto de, depois, antes de domingo, né? É, e o que tem? Porque tipo, domingo é o dia da bagaceira e segunda... Exatamente, aí segunda-feira é o dia de arrumar o corpo, né? Mas segunda não tem que descansar o domingo? É o dia perfeito pra mim. Terça-feira, eu já descansei a segunda. Quarta e quinta. Terça, quarta, seguido, né? É. Caralho, aí é foda também seguido, não? Terça, quarta e sexta? Terça, quarta... Ficou bom. Aí melhorou a proposta. É isso, nação. É apenas um extra vídeo aqui que eu botei pra gente se divertir, pra dar umas risadas. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, bom jogo a todos, até a próxima e saudações.